Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos no 11º episódio desse tema. Esse tema que a gente está trabalhando é símbolos ocultos nos 10 mandamentos. E quando a gente pensa em símbolos ocultos nos 10 mandamentos, a gente está pensando nos números. Cada número dos 10 mandamentos tem um conjunto de verdade escondido no número em si. E como esse já é o 11º episódio, é importante que você tenha visto os outros episódios anteriores. Porque nos episódios anteriores, a gente te preparou para chegar ao 11º. E se você quer muito estar nesse 11º episódio, não tem problema, pode assistir o 11º episódio sem ver todos os outros, mas eu te recomendo ver todos os outros. E mais, eu recomendo que você assista pelo menos os 2 primeiros, porque nos 2 primeiros eu faço uma introdução. O básico dessa introdução é ajudar você a entender que a gente não está trabalhando nem com numerologia, nem com cabala. Nada, tá bom? Estamos trabalhando só com Bíblia, isso é muito importante. Mas dá uma olhadinha no primeiro e no segundo episódio, tá bom? Ou antes ou depois desse 11º episódio. No 11º episódio, que é hoje, a gente vai trabalhar o 9º mandamento e o que cerca o número 9. Mas antes, vamos orar? Porque nessa casa a gente não faz nada sem oração. Vamos orar? Senhor, Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, nós clamamos para que o poder do sangue do Cordeiro se manifeste, nos protegendo nos 4 ventos. Tanto nesse ambiente desse lado da tela, quanto no ambiente do outro lado da tela, onde teu filho, tua filha está com a gente. Que o sangue do Cordeiro proteja a gente nesse ambiente virtual que envolve o ambiente do outro lado da tela, esse ambiente do lado de cá, e o meio que nos liga na internet. Que esse ambiente inteiro seja protegido pelo sangue do Cordeiro e que o Senhor, o Deus de Abraão, tenha acesso a esse ambiente para trazer vida, trazer cura, trazer revelação da palavra para nos empurrar para o centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então, hoje, dentro da nossa série Símbolos Ocultos nos 10 Mandamentos, eu quero trabalhar com você o mandamento número 9 e a simbologia por trás do número 9. O mandamento número 9 está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E o número 9, que é o 9º mandamento, a simbologia por trás do número 9 tem a ver com manifestação sobrenatural. Na luz e nas trevas, o número 9 fala do sobrenatural entrando no mundo físico. Não é o sobrenatural do lado de lá, é o sobrenatural manifestado aqui. É quando a sobrenaturalidade, a energia do sobrenatural aparece do lado de cá, trazendo manifestações perceptivas aos sentidos. Por exemplo, o número 9 aparece com manifestações angelicais. No livro de Daniel, capítulo 10, Daniel recebe uma visita angelical na hora do sacrifício da tarde. Que hora era o sacrifício da tarde? Hora 9. Mas a mesma coisa acontece no Novo Testamento, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Cornélio também tem uma visão de anjo. Um anjo aparece para Cornélio. Que horas era quando o anjo apareceu para Cornélio? Hora 9, também a hora do sacrifício da tarde. Então, essa simbologia, o número 9, a hora 9, por exemplo, que era considerado para os judeus a hora da oração. Os judeus tinham várias horas de oração, mas a hora 9 era chamada a hora da oração. Porque a simbologia do número 9 que aparece nas Escrituras é sempre isso. Tem uma sobrenaturalidade manifestando. Mas eu queria te contar que essa sobrenaturalidade que manifesta no nosso mundo físico
representado pelo número 9, ela não é válida só para a luz. Não é só anjo que se torna tangível, percebível, com os sentidos humanos, não é só anjo, tem o outro lado da força também, que dentro do número 9, também do lado de lá isso acontece. Então, mas a gente não vê esse número 9 acontecendo apenas na simbologia do número 9, ou apenas na simbologia da hora nona. O número 9 aparece em outros momentos. Mas antes disso, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado justamente na hora nona, para demonstrar que ele estava acessando as regiões celestiais para dizer ao mundo espiritual quem é que manda no pedaço. O sacrifício de Jesus era um ritual para controlar as regiões celestiais, o mundo espiritual. Jesus faz o sacrifício dele na hora nona. Foi na hora nona que ele entregou o Espírito. Na hora nona, o anjo aparece para Daniel. Na hora nona, o anjo aparece para Cornélio. Na hora nona, Pedro e João cura o paralítico na porta do templo, no capítulo 3 de Atos. Mas para você pegar isso, sabe quantas são as manifestações do Espírito estabelecido por Paulo aos Coríntios? 9 manifestações. Porque o número 9 é o número da manifestação sobrenatural. Quantas são as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5? 9 bem-aventuranças. Por quê? Porque você não consegue viver na prática a vida de Deus se não for de forma sobrenatural, a sobrenaturalidade se manifestando e fazendo intervenção e trazendo a glória de Deus. Quantos são as 9 facetas do fruto do Espírito de Gálatas 5? 9 facetas, porque o número 9 fala da manifestação sobrenatural. Você não produz fruto do Espírito se não tiver sobrenaturalidade na conversa. Então, o número 9 é esse número da manifestação sobrenatural. Ele indica que uma sobrenaturalidade foi estabelecida. Nas trevas, quando eles fazem rituais e sacrifícios para trazer a manifestação do sobrenatural, eles usam o número 9. Tipo, sacrifica um garoto de 9 anos, sacrifica um garoto de 18 anos, porque o 18 é 9 duas vezes e 1 mais 8 do 18 é igual a 9. Também dá. Faz a mesma coisa. Porque o número 9 tem essa simbologia e o mundo espiritual respeita essa simbologia ligada ao número 9. Então, o número 9 fala disso. Na Bíblia inteira, e talvez uma coisa que eu queria abrir um parênteses aqui para apontar no número 9 para você, é que quando o homem serve a Deus, quando o homem vive para Deus, esse viver para Deus é sempre com uma manifestação sobrenatural vindo da parte de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, que as 9 bem-aventuranças são 9 beatitudes, 9 atitudes bem-aventuradas, 9 padrões de comportamentos que a pessoa vive porque ela é de Deus. Então, Jesus podia ter colocado 10, 11, 12, 13, 14, podia ter colocado 50. Mas ele colocou 9 exatamente para dizer para a gente que essas atitudes, esse jeito de viver para Deus só será possível se a gente for visitado sobrenaturalmente. Nós não vamos conseguir viver a vida que agrada a Deus se não tiver o sobrenatural. Mas aí se você sai das 9 beatitudes e vai para os 9 frutos do Espírito, é a mesma coisa. Você não consegue viver aquela vida que são simbolizada pelos 9 frutos do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você não vive aquilo se não for sobrenatural. O amor que aparece lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, essas características que aparecem lá podem ser tentadas. Eu vou tentar ser uma pessoa que vive o fruto do Espírito, mas não vai ser conseguida se não tiver uma intervenção sobrenatural para fazer isso.
Então, quando eu vou viver esse tipo de coisa, tanto as bem-aventuranças quanto o fruto do Espírito, que também são 9, eu preciso buscar Deus em oração, em clamor, em busca, em dependência, para que Deus me dê a força sobrenatural para eu viver aquele comportamento. Quem tenta viver isso na força do braço só vai carregar peso à toa e não vai dar conta. Você não vence os impulsos da sua carne, os impulsos da sua alma. Você não vence as tendências do seu sistema para viver a vida das bem-aventuranças, para viver a vida dos frutos do Espírito, se não for na sobrenaturalidade. Entendido a sobrenaturalidade, o mandamento de número 9 tem um link com a sobrenaturalidade. E ele é um mandamento que diz para você não fazer. Ele diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quando você olha para o falso testemunho era sempre um jogo acontecido dentro de um relacionamento super passionalizado. Quando uma pessoa apresenta falso testemunho significa você mentir num tribunal a respeito de uma outra pessoa. E não era chamado de falso testemunho quando você queria salvar alguém de um castigo. Não era considerado, não está ligado a esse falso testemunho. Essa não é a ideia. A ideia de falso testemunho aqui, embora, gente, eu quero corrigir isso para você entender. Falso testemunho é falso testemunho quando você quer proteger alguém de ser condenado, e também é falso testemunho quando você quer condenar alguém que é inocente. Entendeu? Os dois são considerados falso testemunho. Mas a ideia por trás da lei judaica, o contexto, é um contexto de você estar jogando o jogo e querendo fazer mal para alguém. Ou mal inocentando ele, ou mal condenando ele. Mas você quer fazer mal para alguém. Tem uma dor, um jogo jogado na passionalidade das relações. O sujeito está magoado com o outro e por isso ele quer inocentar alguém. O sujeito está magoado com o outro e por isso ele quer condenar alguém. O fato é que alguém vai sofrer o mal porque tem uma passionalidade operando dentro da minha alma. É o básico dos impulsos humanos. Sabe, uma pessoa com dor emocional porque ela está com ciúme, porque ela está com inveja, porque ela está se sentindo humilhada, menosprezada, rejeitada, preterida. Por causa disso, ela xinga, ataca, acusa, mente, manipula para que a dor da sua alma seja vingada fazendo mal ao outro. É isso que está por trás de não dirás falso testemunho contra o seu próximo. A ideia aqui é não faça o mal ao outro só porque as dores da sua alma, os impulsos emocionais estão gritando. E a fazer isso, eu sinto muito que eu precise te contar isso. Mas fazer isso não é o natural da natureza humana. Os seres humanos naturalmente dão falso testemunho. Os seres humanos naturalmente reagem emocionalmente fazendo mal ao outro. Aliás, pensa bem que a maioria das vezes que as pessoas fazem isso, tramam para fazer o mal ao outro, dizem uma mentira a respeito de alguém que vai prejudicar, inventam algo calunioso para dizer, só para fazer mal para alguém, só para que aquela outra pessoa não siga com a vida dela. Sabe, alguém com inveja, por exemplo, alguém com ciúme, derrama o mal sobre o outro, faz o outro sofrer só por causa do que ela está sentindo. Isso não é um acaso, isso é o natural da natureza humana, isso é o comum. Os seres humanos fazem isso e, por isso,
as pessoas se arrependem. Por que elas se arrependem? Porque na hora em que ela tomou a postura de fazer o mal, ela estava debaixo de uma forte emoção. Depois que ela fez o mal e a pessoa está sofrendo, a emoção passa. Quando a emoção passa, ela olha para o que a pessoa está sofrendo e ela se arrepende amargamente. Por que ela se arrepende? Porque ela não fez aquilo de caso pensado, planejado de forma inteligente. Ela fez motivado por uma onda emocional que, se não for hoje, vai passar amanhã. Ela fez motivado por uma onda emocional que vai cessar uma hora, e quando cessar ela vai pensar: por que eu fiz o que eu fiz? Mas o ponto onde quero chegar, e a razão por que eu te digo que a emoção passa, é para ajudar você a entender que seres humanos, por causa do pecado de Adão que entrou na nossa natureza, os seres humanos agem assim, impulsivamente, agem emotivamente, agem passionalmente, é natural. E aí é por isso que Deus colocou esse mandamento: não dirás falso testemunho contra seu próximo, no número 9. Porque Deus está dizendo assim: meu filho, só tem um jeito de você não ser escravo das suas emoções. Só tem um jeito de você não viver agindo e reagindo de acordo com o que as suas emoções mandam. Só tem um jeito de você não ser escravo da passionalidade e não viver se arrependendo das ações que você fez por pura passionalidade. Só tem um jeito: se você se lembrar que esse mandamento está no número 9, propositadamente, para te dizer: ou o sobrenatural te salva, ou você vai ser refém continuamente a vida inteira dos seus impulsos. Bíblica a ideia de que os nossos impulsos precisam ser governados. É importante que eles sejam governados, porque os impulsos naturalmente nos puxam para o mal. Paulo, escrevendo para os Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 16 até o versículo 20, Paulo ajuda a gente a entender uma coisa importante sobre os nossos impulsos. Ele diz assim: tem uma coisa estranha que acontece. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. E aí ele estabelece assim: ora, se eu não estou querendo fazer o mal e se eu estou querendo fazer o bem, mesmo que eu não consiga fazer, sou eu que quero fazer o bem. Não consegui, mas eu quero. Sou eu que quero rejeitar o mal. Não consegui rejeitar, mas eu quero. Então, eu consinto que a lei é boa, então o bem é o certo e o mal é o errado. E também não sou eu que estou fazendo esse mal, mas é o pecado ou o mal que mora em mim. Eu amo Romanos 7 e 20 por causa dessa fala. Ora, se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, então não sou eu que faço, é o mal que mora em mim. Esse texto é muito importante para esse mandamento, porque quando Paulo diz que tem um mal que mora em mim, e esse mal que mora em mim não sou eu, ajuda a gente a cair na real, que tem um conjunto de impulsos operando no meu sistema, tem um conjunto de desejos operando no meu sistema que não sou eu. E cumpre a mim dominá-lo. Sabe a fala que foi dita para Caim, lá em Gênesis 4? O pecado está batendo na porta e ele será contra você, mas cumpre a você dominá-lo. Isso é a guerra que existe na nossa natureza, essa natureza dúbia que opera na gente. Uma parte de mim quer o bem, uma parte de mim quer o mal. A parte que quer o bem sou eu. A parte que quer o mal não sou eu. E essa parte que quer o mal e que não sou eu precisa ser dominada. E não dirás falso testemunho contra seu próximo só é possível se for feito na sobrenaturalidade. Assim como
as 9 bem-aventuranças são 9 bem-aventuranças. Assim como as 9 facetas do fruto do Espírito são 9 facetas do fruto do Espírito, para dizer para a gente que a gente só chega lá, só bota rédeas na carne se a gente se entregar ao Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: se vocês andarem no Espírito, de modo nenhum satisfareis a vontade da carne. A ideia de Paulo é que a gente precisa manter um contato sobrenatural com Deus, buscar a sobrenaturalidade divina, ter a experiência com a sobrenaturalidade para matar a força da carne. Se a gente tentar resolver os nossos impulsos na força do braço, a gente não vai conseguir. E eu queria aplicar isso desafiando você a pegar todas as suas guerras com os seus impulsos e entregar cada uma delas para Deus. Pegar todas as suas brigas homéricas aí dentro de você, como impulsos que você não quer obedecer, impulsos que te levam para o mal e que você já decidiu que não é isso que você quer para a sua vida. Eu queria te desafiar a levar tudo isso diante da cruz de Cristo, levar tudo isso diante da graça de Deus e pedir a Ele favor que te ajude em tempo de necessidade. Que você leve isso diante de Deus e peça a Deus ajuda admitindo que você não pode vencer seus impulsos na força do braço, que você precisa de uma intervenção sobrenatural. Se você clamar, Deus te atende. Senhor, Deus de Abraão, eu encerro esse episódio orando, pedindo intervenção do Senhor sobre a vida dos teus queridos que estão vendo esse episódio e que precisam desesperadamente de uma intervenção sobrenatural. Eu clamo ao Senhor por eles, para que o Senhor faça uma intervenção que os socorra, que o Senhor faça uma intervenção que os tire do cativeiro onde estão, que eles não sejam mais reféns dos seus impulsos, mas que sejam socorridos nisso e recebam sua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e eu te vejo no próximo episódio.